Boa noite, iluminadas e iluminados. Estamos aqui mais uma vez, fazia tempo que a gente não aparecia por aqui, né, Cátia? A gente teve aí umas pausas, né, no nosso podcast, mas hoje estamos de volta aqui com a nossa convidada maravilhosa, Grace Altenhofen, né, Grace? E nosso episódio número 15. Olha só, já estamos no número 15, Cátia, parece que foi outro que a gente Estamos debutando! Estamos debutando! Olha que delícia! Não, perfeito, debutando! Então, estamos debutando. E queria pedir para vocês novamente, sigam a gente no Instagram, Pode Luz Podcast, sigam a Grace, depois a gente vai estar, ela vai estar passando ali o perfil dela no Instagram, a gente está aqui com os nossos patrocinadores, parceiros, né? Nossos parceiros aqui. E a gente está muito feliz, muito contente por mais uma vez estarmos aqui entrevistando uma mulher tão incrível que nem a Grace, né? Que a gente conheceu, eu conheci num evento, né? Que a Grace foi o primeiro evento do ano, né, Lu, que a gente foi, não foi? Eu não me lembro se foi o primeiro do ano, eu sei que foi um evento que a Grace promoveu, que era o Fala Mulher. Fala Mulher, né? Eu nem conhecia ela, nós fomos lá, foi muito legal. Muito né? legal. Uma interação bem legal, bem bacana. Teve desfile, teve tipo uma palestra, um bate-papo, foi muito legal. Depois encontrei a Grace na CIST, né? E de lá pra cá a gente vem, né, Grace, namorando, né? E ela é maravilhosa, ela vai contar um pouco da vida dela, da trajetória dela, porque essa mulher é a mulher que vai ter o carro rosa da Mary Kay. Não é pra qualquer uma. Fresquinho, recém-conquistado, né, gurias? Foi uma emoção muito grande. Nossa, tá sendo ainda. Eu ainda tô flutuando, né? Ainda não caiu a ficha. Não caiu. Acho que a ficha vai cair mesmo quando for feita a entrega mesmo do carro, né? Porque agora tem todo um processo, né? Sim. Mas a Grace veio hoje aqui, ela vai conversar com a gente, vai contar um pouco da história dela, da trajetória dela, porque a Grace fez aí uma transição de carreira e ela vai contar pra nós, né? Que tu ainda é, mas tu trabalhava como advogada, né, Grace? Nossa, e fez uma transição de carreira, então a gente quer entender, a gente quer saber um pouco como é que foi essa mudança, não sei se repentina na tua vida, mas toda essa mudança que gerou na tua vida. E a gente gosta muito disso, de trazer esse tema aqui, dessa coisa de transformação, de mudança, né? Porque às vezes as mulheres, elas têm medo da mudança, elas querem, mas têm medo, né, da mudança. Então aqui nós temos uma representante, ó, para falar com vocês, mulheres que estão aí com aquele sonho guardado aí no coração, no íntimo, né, e não tem coragem de arriscar. Grace, muito prazer de te ter aqui conosco nessa noite. Maravilhosa. Tá linda essa tua maquiagem. Sim. Maravilhosa. Capaz que ela não é imperfeita na maquiagem, né, Lu? Já fica o convite para a aula de automaquiagem que vai acontecer na semana que eu vou porque eu disse pra Lu, eu quero que tu vá, eu quero ir lá e quero que tu acerte a base pra mim, porque quando eu comprei eu não te conhecia. Que tu acerte a base pra mim como tu acertou pra Luciana, que ficou perfeito. Eu disse, nossa, essa mulher entende de maquiagem. Mas pra Luciana. Obrigada. São 28 tons, né? Mas a gente vai experimentando e vai usando e vai descobrindo. Só em 28 tons ela achou o meu. Perfeitamente, né? É porque a Mary Kay é maravilhosa. Sim. Mas, gente, eu vou acabar falando muito de Mary Kay aqui, porque realmente... Fala de tudo que tu quiser, Grace. Aqui o espaço é teu, tu tem liberdade pra falar o que tu quiser, o que tu tiver vontade. Fica bem à vontade. Tá bem. Porque a Mary Kay foi realmente um ponto de grande mudança, de grande virada de chave na minha vida. Eu comecei a estudar, fui para a universidade muito cedo, né? Eu terminei meu ensino médio, fiz vestibular com 16 anos. Então, a Grace, aquela menina lá de 16 anos atrás, ela sonhava em ser jornalista. Ela babava em qualquer comercial que aparecesse, fazer publicidade e propaganda, né? Mas o que acontecia? Eu tinha um vínculo, não que eu não tenha hoje, mas naquele momento eu não me via, por exemplo, me afastando da minha família. E na minha cabeça, pensem, eu fiz 50 anos no início de março, né? Da primeira. Sim, parece. Eu faço questão de dizer agora isso. Ó, gosto de ouvir, tá? Não esconda a idade por isso, que é pra poder. Então, imaginem que há 34 anos atrás, mais ou menos, realmente o Rio Grande do Sul, mais do que nunca, era um celeiro, né? Se tu quisesse se desenvolver numa carreira, alguma profissão, alguma coisa,
tu teria que te deslocar para um grande centro. Eu pensei assim, bom, não posso fazer isso porque eu não vou deixar minha mamãe, eu não vou deixar meu papai, né? Minhas irmãs, não me vejo longe delas. E conversando com meu pai, eu nunca fui filha rebelde, né? A rebelde sem causa. A mais velha, né? Mais soldadinho, passo certo, aquela coisa assim. O pai disse assim, filha, tu te comunica bem, tu lê muito, né? Tu escreve bem, faz direito. Tipo assim, faz direito, tá. E eu fiz, né? Fiz a advocacia, me formei também bem novinha, com 20 anos. Me formei 21 anos. Com 21 anos. Nossa, também ela começou com 16, né? Sim. Foi 5 anos, que era o período mínimo que dava pra fazer, peguei, baixei a cabeça. Aí trabalhava, assim, não só estudava, saía de casa às 6h30 da manhã para trabalhar no tabelionato. Vocês moravam em que cidade? Em Sapiranga. Trabalhou em tabelionato? Trabalhei no tabelionato em Novo Hamburgo, no tabelionato Fischer. Nosso primeiro emprego. Nosso primeiro emprego foi no tabelionato com uma cena em São Paulo. Que show. E olha, era... Sim. Então, até esse período no tabelionato, todo período de experiência profissional, né, de aprendizado, mas é aquela história, a gente morava em Sapiranga, eu saía de casa às 6h30 para pegar o ônibus, né, busão para estar no tabelionato, trabalhava o dia inteiro, era pegado, né, eu tinha um orgulho do trabalho que eu fazia, eu era leitora, né, fazia leitura das propriações, das escrituras, eu também né, fiz isso. Muito orgulho do trabalho que eu fazia, mas assim, chegava acabada, eu aprendi, gurias, eu disciplinei para dormir sentada no centralão, eu conseguia, eu pegava ali naquele banco, eu ia dormindo sentada até o início. Aí eu já tinha meus amigos, né, que eu chegava na sala, ainda passava no supermercado, que tinha ali perto, não me lembro o que era, não era nacional, que era um real, alguma coisa assim, ainda pegava as compras para casa, porque dessa época eu já morava sozinha, né, carregava aquela sacolaiada para Unicinos, né, lá na Unicinos botava a sacola, escorava na mesa, os colegas já batiam no meu ombro, o professor chegou a hora de acordar a Cinderela. E assim foi. Mas foi um período muito bacana, eu gostei muito de fazer direito. Logo que eu me formei, eu comecei a advogar, eu já estava daí então no escritório de advocacia, já estava estagiando. E mais uns 3 ou 4 anos, com 25, eu tive o meu escritório próprio. Super precoce em tudo, né? Ativa! 25 anos, a maioria dos jovens estão se formando. Você já estava com o seu escritório já. Eu estava com o meu escritório. Outro dia eu fiz uma retrospectiva com meu filho, ele tinha um trabalho para fazer para o curso dele, ele está cursando o Gil na Unicinos, e ele tinha que entrevistar uma empreendedora ou um empreendedor que inspirasse ele. Claro que eu fiquei com o coração mais do que quentinho, né? Cara, eu saquei a história do Arco da Velha que nem eu me lembrava da minha história de empreendedora e de vida e de empregos que eu tive, porque parece que realmente as coisas sempre fluíram muito bem, mas sempre permiti que as coisas fluíssem, né? Eu fazia... Meu primeiro trabalho como empreendedora foi com uma amiga da minha mãe, que tinha uma marca, que talvez vocês lembrem, vocês são bem mais novas que eu, que era Pierre Alexander. Bem mais novas que tu sabe quantos anos eu tenho? Eu vou fazer 50. Olha ali, é outra que não parece. Quando fala. Eu falei ótimo. E então, na época, eu tinha uns 11 anos de idade, tudo que eu queria era ter uma grana para comprar presente para minha mãe, minha rainha, meu tudo, né? E naquela época era só abrir a boca e dizer: eu tenho desodorante da Pierre Alexander. Tu vendia aquele negócio assim. Sim, e eu também comprava. Era o melhor desodorante do mundo, né? Depois a gente descobriu que entupia poros, que não sei o que, mas até agora a gente não tinha informação nenhuma, né? Perfeito. E depois disso eu fazia tricô, ensinei minha mãe a fazer tricô. Aí eu fazia tricô pra fora. Sempre multitarefa, sempre várias coisas. No ensino médio, ali pelos meus 13, 14 anos. Meu Deus. Fali miseravelmente, né? Porque eu prometi os prazos para entregar e não consegui entregar. Aí eu dizia que eu ia para a escola, lá, quem conhece Sapiranga, a escola, até hoje chama escola estadual, a escola de segundo grau, a escola estadual, não tem nenhum nome assim, né? Então tem uma escadaria com, sei lá, 100 e picos de degraus, né? O que eu fazia? Chegou um ponto que eu estava tão atrasada na entrega do trabalho que eu saía de casa
me amorcegava para chegar e sentava nos degraus para tricotar. Pra dar conta. Pra dar conta. Bom, não durei muito tempo nesse meu empreendedorismo, né? E por aí vai, a gente pode gastar todo o tempo, né? Mas o fato é que, formada, né, tive meu escritório, cheguei a ter 3 estagiários, cheguei a ter 2 advogadas trabalhando comigo, contratadas no escritório, né? Em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Minha vida profissional, no fim, ela foi praticamente construída em Novo Hamburgo, né? A parte tanto dos estágios, no tabelionato, depois no estágio de advocacia, com o meu próprio escritório, tudo em Novo Hamburgo. E aí, tive um escritório bem próspero e, gurias, eu não sei dizer em que momento eu entristeci, né? Eu realizava muito bem o meu trabalho, mas sabe aquela pessoa até que se apaixona pelo que faz? Tipo, tu escrevia uma petição, tu começava até desacreditando da história, se ia dar bom, tu terminava assim, cara, muito bom isso aqui, funciona, eu quero, isso aí deu certo. Então, eu gostava do meu trabalho. Mas aí tu começa a te deparar com algumas coisas que vão te entristecer e tu não percebe, né? O que é direito é uma coisa, o que é justiça é outra. Nós passamos por uma época, e eu, na época que eu me desliguei, que eu parei de advogar, ainda não estávamos totalmente, ainda estava migrando para esse digital, né? Chegamos a uma época que acontecia, quem despachava os processos, e claro, se entende por quê, existe uma demanda muito alta, eram os estagiários, né? Então, coloca uma petição toda elaborada, com toda uma história de vida, com toda uma experiência, e um estagiário que, na maioria das vezes, eles até têm conhecimento técnico, mas não têm conhecimento de vida, não têm experiência de vida, vão lá, olham por cima e taca, meteio. Aí tu quer botar o processo embaixo do braço, quer conversar com o juiz, tu não consegue ter acesso, né? Então, coisas assim que foram me entristecendo e eu não fui me dando conta. Até que num determinado momento da minha vida, né, então era de casa para o de escritório para casa, uma menina que eu conheci na época que eu fui voluntária no movimento escoteiro, fui voluntária por 10 anos. Eu também trabalhei com eu fui aquela. E é o mais difícil. O que é? Aqui é lá, é a dos lobinhos. É o chefe do ramo lobinho, né? Só que o ramo escoteiro, ele tem, no caso do ramo lobinho, que é dos 6 aos 11 anos de idade, eles trabalham todo um fundo de cena, né? Então, o fundo de cena é ambientado na história do Mowgli. Não o Mowgli da Disney, né? O Mowgli do Richard Kipling, que tem algumas nuances diferentes. Por exemplo, a Kaa representa a sabedoria. A Kaa não é traiçoeira, como colocam ali. É só parênteses. Gurias, vocês me provocaram para falar. Quantas horas tem aí? Não, fica à vontade. Só deixa eu virar o microfone, que acho que tá muito pra cá. Tá louca. Né, falando. E pode mandar aviãozinho também. Pois é, já mandei isso aqui, mas... Isso, e se tiverem fazendo pergunta para ela, podem mandar, que se ela conseguir, assim, olhar ou a gente verificar ali, a gente também faz pergunta para ela. Vamos aqui de novo. E nesse período, gurias, eu sempre brinco que eu estava, inclusive, fora do meu corpo. Porque o que eu não contei do meu ensino médio, o meu primeiro ano, minha mãe é professora, as irmãs dela professoras, né? E nunca que eu sonhei em ser professora, mas a opção lá em Sapiranga era qual? Ou tu fazia o que se chamava de científico, o básico, ou magistério, ou contabilidade, ou magistério. E aí tinha a questão que o científico mesmo, ele só funcionava à noite. Para acessar, tu precisava estar empregado. E eu, na idade que eu estava, não conseguia. Então, vamos de magistério. O que era um curso extremamente inovador na época, porque ele era 4 anos. Hoje tem vários que são assim, mas na época era novíssimo. E no primeiro ano, inclusive, a gente já trabalhava com as crianças. Porque havia ali a turma de 1ª a 4ª série. Acho que tinha prézinho também, né, na época. E a gente já fazia o que? A parte de brincadeiras, de roda, né? A educação física, por assim dizer. Quando foi a primeira atividade que a gente fez?
que eu interagi com aquela molecada. Eu cheguei em casa e disse, mãe, me tira daqui. Não posso. Não quero, não é pra mim, me tira do magistério. Não tem maneira, né? Não tenho paciência, não tenho... Eu nunca fui aquela pessoa cuti-cuti. Eu gosto de criança individualizada, uma por vez, né? Eu sempre era dos velhinhos, aquela coisa assim. Então, tanto que fui pro turno da noite, consegui o emprego, né? Pau e corda para conseguir ir pro turno da noite. Não quero saber de criança. Não quero saber. Meu primeiro emprego foi numa padaria, durou 24 horas. Meu Deus. 24 horas. Levantei de manhã, padaria, né? Tinha que estar lá, acho que era umas 6 da manhã, uma coisa assim. Trabalhei o dia inteiro, intervalo de 1 hora de almoço. 6 da tarde, pegava o P2 e subia todo o morro lá para o colégio, né? Direto. Cheguei em casa, sei lá, 11 da noite, não me lembro, mas alguma coisa assim, né? Dormi. Outro dia, sei lá, 5h30 da manhã, a mãe chamou, eu levantei, gurias, uma fraqueza nas pernas. Uma fraqueza. Mãe, eu não vou, eu não consigo. Vou pra cama de novo. 15, 14 para 15, alguma coisa assim. Trabalhar com 15 anos. Alguma coisa assim. Nossa, não é fácil. Até hoje não voltei para buscar meu dia de salário. Fiquei com tanta vergonha que nem na missão fui pedir. E depois, depois vieram outras histórias, né? Olha eu aqui, ó. Não falo. Mas vamos chegar na advocacia. Não, mas assim, tu trabalhou quantos anos como advogada? 22. Não, 22 anos. 22? Não, pera, 43, isso, 22. Nossa, foi muito tempo, né? Foi muito tempo. E voltando então no movimento escoteiro, para tentar chegar na Mary Kay, né? Pois é. E lá eu tava lá. Essa paciência com criança, mas no movimento escoteiro, eu não quis ser aquela, né? Eu não quis ser. Eu tô nessa. Então. Meu namorado tá ali. E ele é chefe escoteiro também. E eu não tinha paciência. E eu não tinha paciência também para os pequenos, porque eles são cheios de energia, para te obedecer é difícil, e tu não pode xingar, não pode ser muito autoritário, porque senão eles não voltam, né? E então eu trabalhava já com os mais mocinhos, assim, e com atividades que eu adorava também, arco e flecha, coisas assim, né? Então eu não queria nunca ser aquela, e como é que daí tu quis, ou como é que tu chegou nisso? É que eu tive uma ideia genial, eu sou uma mulher de ideias geniais. Que bom! Nós já tínhamos o hábito, nós temos 3 filhos, né? O mais velho, a gente tem assim, é o meu, o seu e o nosso, né? Então o mais velho do primeiro casamento dele, a minha mais velha do meu primeiro casamento, então e o João Gabriel. O mais velho, já com a vida de adulto, morando com a mãe dele, também já praticamente adulto, né? Aborrecendo forte já, né? E aí nós tínhamos o João Gabriel e a Amanda. A Amanda, na época, estava com uns 11 anos, mais ou menos. O João Gabriel com 7, eles têm 5 anos de diferença. E nós tínhamos o costume de inverno e verão, na verdade isso ainda se mantém, de certa forma, ir para a praia todos os fins de semana. Porque a gente gosta de lá, a gente gosta de fugir da bagunça, a gente gosta do sossego. Eu tenho ganso na praia, tenho cachorro, tenho... É aquele espaço que tu põe lá, tu faz uns stories, aquele lá é teu, aquele espaço é teu. Eu fiquei pensando, mas será que é uma pousada? Será que é casa dela? Quase isso, né? A coisa foi crescendo. A gente começou, tinha 3 terrenos e a gente fez uma opção de ficar um pouco mais afastados da praia para poder comprar mais espaço de terreno, né? Sim. E aí depois a coisa foi tão bacana que a gente conseguiu ter os terrenos dos fundos também. E aí tem todas as árvores que a gente plantou, né? E é bem os espaços que tu vai constituindo, tu vai fazendo ao longo do tempo, né? E aí a gente... Peraí, deixa eu voltar daí. Tu estava com os filhos? Sim, a minha ideia mirabolante, né? Porque o meu marido foi escoteiro jovem. Né? Então ele foi escoteiro elemento, né? Que a gente falava, né? E ele contava maravilhas do tempo dele como escoteiro. Eu fui uma escoteira frustrada porque minha mãe foi maravilhosa, mas ela não era o tipo de mãe que pegava o filho no sábado e levava uma atividade. Não, isso nunca rolou. E era meu sonho, né? Ser escoteira. Sempre gostei de acampar, mato, essa coisa arada toda. Né?
Então, mas o que aconteceu? A gente tinha esse hábito, né? E o que começou a acontecer? As crianças começaram chegou o inverno, eu não tenho amigo, eu não tenho companhia, é a menina querendo ficar adolescente e tal. Disse, daqui a pouco vai bagunçar todo o sistema. Como é que a gente vai fazer eles terem amigos na praia? Deve ter um grupo escoteiro aqui? Claro que deve ter. E aí fui procurar e encontramos um grupo escoteiro lá em Tramandaí. Ele até estava bastante tempo. Conhecemos. Tubarão Branco. Oi? Chefe Cuba. O Chefe Cuba. O Chefe Cuba, ele teve antes um movimento escoteiro quando mais jovem, né? E depois, quando a gente deixou o movimento, ele seguiu lá no trabalho também com o pessoal. Sim, sim, ele nos deixou. Foi o primeiro acampamento, isso aí. E aí, o que aconteceu? O grupo, ele estava já sem registro há vários anos, só tinha um chefe lá apaixonado pelo movimento, que é o chefe, o João Perrone, né? A esposa dele, que ela abriu uma secretaria no sábado, ele mesmo não podia, tá todos os sábados por causa da natureza do trabalho dele. E agora, né? 3 ou 4 crianças ali na volta. Acabou que fizemos uma reunião para tentar ver o que podia ser feito, né? O que podia melhorar. O chefe distrital chegou e disse para o meu marido, olha aqui, se tu é bom para dizer o que pode ser feito, tu é bom para assumir a bagaça aqui junto. E assim foi indo, né? Até que, sei lá, em questão de meio ano, eu que era para ajudar a tirar o pó da secretaria, precisei, né, assumir a Alcateia, que começou a desenvolver, começou a crescer, a gente fez todo o registro do grupo e tal, tornou ele ativo. Gente, foi um período que eu estive fora do corpo. E ao mesmo tempo era muito eu, porque realmente essa coisa da criança, eu era criança junto com eles. Sim. Eu era criança junto com eles. Então, tu te diverte muito fazendo aquilo, né? Como tem o fundo de cena, gente, eu criava... A gente ia pra Nárnia. Eu levava eles pra Nárnia, eu trazia um STS. Pensa na melhor costureira de cola quente. Me dá uma pistola de cola quente da mão, uma tesoura em tecido qualquer, um TNT, qualquer coisa. Saem coisas maravilhosas. É tão saudável pra eles, né? Tão saudável. Desenvolve tanto. Em tudo, emocional, físico, intelectual, tudo, né? Tudo. E eu não era das boazinhas, né? O bom é que aos poucos eu construí uns velhos lobos legais, assim. Né? Eles gostam até de mim. Sim, e aí veio uma equipe de velhos lobos que eu também consegui trazendo dos pais, aos poucos, né? Gente, nós começamos com um grupo que não tinha registro há 3, 4 anos na OAB, com 3, 4 crianças na volta. E quando nós deixamos o Tubarão Branco 10 anos depois, tinham mais de 100 elementos. Nossa! Foi uma transformação muito bacana. Que legal. Então, naquela época eu estava fora do corpo, mas era muito eu. E ali eu fui muito feliz. E talvez isso tenha segurado numa depressão que já se avançava justamente em função do trabalho, né? Uma frustração, uma tristeza que tu não percebe. Tu vai entrando ali pra dentro e quando tu vê... Tu não sabe mais quem tu é. Tu não sabe mais o que tu gosta. E isso aconteceu comigo. E essa menina, que ela tem 1 ano mais velha que a minha filha, ela estava na Mary Kay, eu sabia que ela estava na Mary Kay. Nesse meio tempo eu inventei que, como eu era uma ótima costureira de cola quente, eu pensei, mas eu posso melhorar essas minhas fantasias. Eu preciso de um curso de corte e costura. Ela pula de uma coisa pra outra assim. Vocês têm um curso? Não, fiquei 22 anos. Eu digo, tu é eclética. Muito tarefa. Preciso de um curso de corte e costura para melhorar minhas fantasias, né? A máquina já estava lá, comprada, esperando, né? Precisava aprender a cortar. Aí catei, encontrei um curso de modelagem, corte e costura na Ana Faia, em Novo Hamburgo. A Marta deve estar lá até hoje. A Marta é uma mulher incrível, especial. E eu comecei e ela, né, toda metódica, eu queria fazer tudo apressadinho. Ela, não, faz assim, faz assado, né? E eu comecei a recortar aquelas peças e descobrir como é que funcionava aquilo. Eu disse, e se eu começar a criar minhas próprias peças? Todo mundo diz que eu tenho muito bom gosto, não sei o que. Tá. Mas esse processo é lento.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou me desenvolver aqui, começar a fazer umas primeiras peças, mas eu vou buscar umas roupas em São Paulo. Ai, meu Deus. Continua daqui a 3 semanas. Eu vou buscar umas roupas em São Paulo. Fui para São Paulo, comprei umas roupas lá. Mas eu não queria vender, fazer a venda, tipo, sair nos lugares e levar as peças, né? Eu queria experimentar, não pensava numa loja física, né, na época. E não queria só levar assim, não. Mas isso tem que ser uma experiência. Gente, não conhecia nada de Mary Kay, juro pra vocês. Não conhecia nada. Isso tem que ser uma experiência. Eu preciso reunir as mulheres num jantar, com uma espumante, ou com uns beliscos, né, alguma coisa assim. E essas mulheres que vão lá, elas vão provar as roupas e vão desfilar, porque é roupa para mulher de verdade, né, para modelo, né, toda perfeita, não sei o quê, né. E vou fazer isso. E aí, a Bruna tá vendendo um negócio de cosmético. Ô, Bruna, vai lá, tu faz umas maquiagens nas mulheres, se quiser, tu vende. Beleza, eu vou, né. E foi lá a Bruna com a Mary Kay. E eu não conhecia nenhum produto. Eu lembro que, acho que no terceiro evento que eu fiz, encontro, eu cheguei, eu vi que nenhuma mulher foi lá conversar com ela. Eu disse, ô, Bruna, não vende um negócio desse aí que eu vi que tu não vendeu nada. E aí eu fui fazer minha primeira compra, que ela me debocha até hoje, que tinha tipo um cajal, que era bem colorido, assim, não gostei de colorido, eu comprei um de cada cor. Mas pensa, a maquiagem da pessoa era... Se eu aprendi depois dos 43, todo mundo aprende, colega, porque eu fazia. E então ali começou meio que meu namoro com a Mary Kay. Não direto, né? E cheguei a fazer evento, aí eu fazia eventos temáticos, evento country, né? Da junina, para mais de 100 mulheres. Isso com as roupas. Com as roupas. E daí eu dizia, Bruna, vai lá, faz uma maquiagem para as mulheres desfilar, que desfilavam as minhas clientes, né? E advogando, né? Isso em Novo Hamburgo. Tramandaí, Novo Hamburgo. Capaz, não sabia dessa tua... Essa parte também não. Que legal, Foi. E aí, então, vai. Mas tu não tinha uma loja. Não tinha uma loja. Eu cheguei a ter um trailer, loja. Mas como ela é inovadora. Ela é muito criativa. O que é avançada, muito avançada. À frente do tempo. Cheguei a ter um trailer, loja. Pouca total. Era lindo meu trailer. E aí, num fevereiro... Não tem foto desse trailer? Não tem... Isso é uma coisa assim, que é uma qualidade que eu não tenho. Eu tenho que revirar num guardo. Assim como, sabe que tem aquelas pessoas que têm as caixas com 500 coisinhas assim. Olha, meu 50 vai numa caixa desse tamanho. E às vezes quando eu olho lá, isso é bobagem que eu guardei, isso é bobagem. Não tenho dificuldade para... Até ultimamente eu venho me cobrando um pouco até para poder reconstruir justamente essa trajetória, essa história, né? Hoje a gente está se comunicando mais, se comunicando. São várias mulheres, né? Várias vidas, meu Deus. Sim. E aí, então, no fevereiro, fazia os desfiles e tal, continuava advogando, né? Ainda estava no movimento escoteiro, ainda tinha isso, né? Trabalho voluntário. Sim, ali. Totalmente voluntário, então ainda às vezes paga para trabalhar. Direto, né? E aí, então, no fevereiro a gente estava em férias em Santa, lá naquele lugar maravilhoso, né? Conhece, na Costa da Lagoa. Eu não. A gente tem um cantinho lá que a gente deixa alugado o ano inteiro, né? Muito bom, é mágico aquele recanto, né? Tem que conhecer. É mágico, é lindo. Sou apaixonada por Santa Catarina. E foi o primeiro ano que a gente esteve lá. E aí, no fevereiro, assim, eu abro o meu telefone. Até ali eu já estava sacando mais ou menos que a Mary Kay tinha uma história de carreira, não sei lá o quê. Aí eu abro uma mensagem da Bruna, né, dessa menina mulher. E a Bruna disse, Graça, vamos junto para esse cruzeiro. Aí eu comecei a rir, olhei a foto do cruzeiro, que a Mary Kay apresentou com viagens, né, um monte de coisa, um monte de reconhecimento. Eu olhei, comecei a rir, daí eu respondi, Bru, olha, eu até tenho muita pilha de fazer um cruzeiro, mas acho que não é esse. Mas assim, se tu precisar de mim, mas se tu precisar muito de mim, tu me chama de novo. Mas acho que não é. Claro, porque eu entendi que ela queria me convidar pra fazer um negócio. Não fala pra uma Mary Kay, não fala que é pra ela te chamar se ela precisar, ela vai te chamar. Ela vai te chamar. Tem. Abriu a porta, né?
Então eu fui lá, fiz o meu cadastro, mas pensei, eu vou usar esses produtos, vou gastar esses cremes, né? Mal sabia eu que não podia nem botar nas prateleiras do trailer, né? Eu pensei, vou botar nas prateleirinhas do trailer e tal, vai sair no soro, esse negócio vai sair no soro, tá? Né? E, gente, a minha nora chegou e disse assim, Graça, esses produtos são incríveis, são maravilhosos. Vem fazer uma demonstração para mim e para as minhas amigas. Eu disse, como assim? Eu nem sei, nem sei usar em mim ainda. Não, vem aí, organizamos, fiz uma demonstração, já saí com um resultado bem bacana de vendas, né, desse primeiro encontro. E cheguei em casa e disse, tem alguma coisa diferente. E aí, marcava um encontro aqui, marquei um encontro ali, né, comecei a estudar o negócio em si. E eu achei o máximo, não era ainda nem os produtos, era a forma da empresa se relacionar com o cliente, a preocupação, o treinamento, né, visionário, né, de como fazer o negócio, né. A nossa fundadora, a empresa, a Mary Kay está completando 60 anos no mundo, agora esse ano, né, uma empresa americana, foi fundada pela Mary Kay Ash, né, que tem uma história incrível, vocês estão rindo com a minha história, a história não tem um filme sobre ela? Tem um filme também sobre ela. Não cheguei a olhar, mas assim, criou os filhos sozinha, meu marido foi pra guerra, meu marido voltou, chutou ela, daí não foi. Tudo Tendel pra botar o balde e chorar com toda a história dela e tudo que ela fez com a história dela, com as oportunidades dela, né? E foi uma mulher realmente muito visionária. Então, eu comecei a achar aquilo assim, mas eu posso usar isso na minha loja para cuidar dos meus clientes, né? Eu tava pensando ainda na loja, nas roupas. E o meu marido começou a sacar um negócio e disse assim, tu não vai dar conta de fazer as duas coisas. Eu disse, eu dou, tá tudo certo, eu dou conta e tal, né? E aí ele começou a dar colações e começou a reclamar. Tá, tu vai pro escritório, tu tá triste, tá abatida, tu chega em casa triste, abatida, tu sai desse negócio, quando chega tu tá brilhando, né? Então, e era uma mulher que estava sempre em casa, comecei a sair, me arrumar para sair às 6h30, 7 da noite, chegava às 9h30, 10, radiante, mais feliz do que tinha saído. E aí eu comecei a me dar conta um pouco disso e me permitir conhecer um pouco mais o negócio, conhecer o processo. E aí na Mary Kay se fala muito do desenvolvimento pessoal, né? Se fala muito do autoconhecimento. Tu vai num treinamento, tu vai numa orientação, seja de uma diretora, né? Eu sou diretora, seja de uma diretora nacional, ou um próprio evento da companhia, né? Algum treinamento online. Tem muito foco nisso, né? Na questão do autoconhecimento. E aí começaram a perguntar, qual é o teu sonho? não sabia. Aí tá, tua depressão, né? Tu não tinha uma meta. Não tinha Qual por que é o sonho? levantar. Eu hoje olho para trás, na época, de certa forma, o processo foi acontecendo, eu acredito que as coisas acontecem também nos tempos que tem que acontecer, né? Eu fiz toda uma reconexão espiritual, a minha aproximação com a minha fé, a minha aproximação com Deus, ela aconteceu, e o meu descobrir Deus de uma forma diferente também veio muito com a Mary Kay, porque, princípios é Deus, em primeiro lugar, família, em segundo lugar, terceiro lugar, carreira. E se bate muito nisso. Então, a minha conexão com a minha espiritualidade, que na minha infância era aquela coisa de... Eu dei escola dominical, eu fui presidente de juventude, né? A gente frequentava a igreja quase todo domingo. Católica? Não, luterano. E era aquela coisa bem assim, de Deus de condenação, Deus de danação, era uma relação muito mais de medo. Temor, né? Exato. Então, houve toda uma ressignificação também aí com a minha espiritualidade, com a minha conexão. E a Graciele... É Grace, né? A Graciele... Eu nem sabia que era Graciele. Uma revelação ao vivo. Uma revelação. Graciele Kunzendorf Altenhofen. Nossa, que nome poderoso. Vamos simplificar, então? Porque o Grace ninguém acerta também, imagina a Graciele. A Grazi, a Grace, bem chique. Isso é qualquer coisa. Certo, eu amo um apelido, eu amo um apelido. Onde é que eu tava? Tá falando da fé, do desenvolvimento, da conectar com a espiritualidade através da Mary Kay. Gente, e aí realmente aí eu descobri que eu já não sonhava mais. Isso é um sofrimento. Isso é um sofrimento que eu buscava. E aí eu tentava me espelhar, inclusive nas pessoas que estavam na minha volta.
né? Nos sonhos, o que as outras pessoas estavam sonhando. Mas eu não sinto isso sonhar. E aí, por exemplo, uma coisa que me pegava muito, eu faço esse negócio pela minha família. Eu pensava, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa horrível, eu não consigo sentir que eu faço pela minha família. Eu acho que eu estou fazendo por mim. Porque tudo que a gente ouve, e aí volta nas ressignificações, né? É que tudo é pela família. E eu não senti que eu estava fazendo pela família. Não era para dar melhor condição para minha família, não era para eu ser melhor para minha família. Né? Eu comecei mesmo uma busca por mim mesma, por me encontrar meio que às cegas, meio que inconsciente. Mas comecei essa busca. E sempre nessa questão da conexão. Resumo. Tentando resumir, indo para um fechamento. O que acontece? Eu comecei a trazer pessoas para o negócio logo que eu entrei. Por quê? Porque eu queria ajudar a Bruna. Eu sabia que a Bruna queria se desenvolver. Voltamos. Mas eu estava então tentando ajudar a Bruna e... Eu queria ajudar a Bruna, né? Fazendo mulheres com o negócio. E aí... eu vou ter que voltar para o movimento que eu tenho. Mas volta, tá muito interessante. Volta. Aí... Eu queria ajudar a Bruna, comecei a trazer mulheres para o negócio, né? E eu sempre digo que a pessoa que foi a resgatada e ajudada fui eu, em primeiro lugar, né? Mas na época eu tava no meu ego, né? Eu ajudando ela, né? E aí eu tenho que voltar para o movimento escoteiro, por quê? O grupo é em Tramandaí, né? Permanece lá ativo. E tinha uma senhora, o nome dela é Marisa Ramos. Se tiver oportunidade, eu vou enviar para ela. Se ela ouvir, se ela assistir depois, acredito que ela vai assistir, vai enviar. Dona Maísa, maravilhosa. Ela tinha os netos que ela levava, e os filhos adotivos que ela levava para a atividade escoteira. Dona Marisa morava em Osório. Ela vinha, e lembrem que eu nunca tinha ouvido falar de Mary Kay, né? A pessoa com a Bruna. Ela vinha trazer as crianças de Osório com um carro rosa. Um carro rosa. E eu dizia assim, gente, e o pessoal na volta, né? Os colegas, o pessoal que trabalhava junto. Que coisa mais medonha esse carro. Quem é que quer andar num carro rosa? Tenho testemunhas, e não foi uma nem duas, né? Que coisa mais medonha. A Dona Marisa, ela é mãe de uma diretora nacional que mora em Osório, que também é diretora nacional da nossa diretora nacional. Ok. O fato é que o primeiro carro rosa da Neymara Bittencourt, ela deu, depois quando ela conquistou o próximo, para a mãe dela. Nossa. Né? Porque o carro rosa é uma meta que tu pode refazer a cada 3 anos, né? Nossa. Então ela pegou o carro e deu para a mãe dela. Eu disse, que coisa mais medonha. Era um Astra. Eu acho que ela tem esse Astra até hoje. Que coisa mais medonha esse carro. Muito medonho. E então, voltamos. Sim. Chegamos então num momento, comecei em fevereiro, o negócio da Mary Kay, fevereiro de 2016. Chegou um momento que acho que foi julho, teve um retiro, né, lá em Anembé, naquele parque, naquele Hotel Figueiras lá, Hotel Fazenda Figueiras. E eu disse, tudo bem, eu vou, mas não vou dormir nesse negócio, eu vou embora, tá? Né? Mas tô indo porque a Bruna começou a me aloprar. Vai, Graça, vai, Graça. Vou lá, mas não vou dormir, só que... Chega um momento que toda Mary Kay sabe que vão fazer foto em volta dos carros cor-de-rosa. E, gente, era aquela mulherada histérica. Carro rosa, foto, porque eu penso melhor dentro do carro rosa. Eu parei assim, meio fora, né? Sabe quando tu sai assim? E tinha uma diretora, que também é advogada. Ela hoje não tá mais na Mary Kay, ela era diretora da Mary Kay. Ô, Lizzie, que loucura é essa desse negócio desse carro cor-de-rosa? Assim, não é bonito esse negócio, nem é legal. Aí ela me trouxe alguns argumentos, inclusive sobre remuneração, né? Sobre esse carro tá ficando um pouco mais bonitinho, né? Ele até é um pouquinho mais bonitinho, tá ficando interessante. E ali eu decidi que eu queria me tornar diretora. Isso então ali por julho e agosto.
preenchi os passos necessários para entrar em qualificação, como chama, é um tipo de um estágio de 4 meses que a gente faz na Mary Kay. Tem que ter um número X, tem que terminar com um número Y, né? E em janeiro, então, de 2017, eu me formei diretora. Em novembro, eu cheguei e disse pro marido, amor, eu quero fechar o escritório. E ele levou um susto. Ele olhou, tá surtada? Eu disse, eu não sei, mas eu quero fechar o escritório, eu não quero mais esse negócio, não quero, vou fechar, vou acompanhar os clientes, os processos que estão em andamento, e o que eu puder passar adiante, eu vou encerrar as atividades. Ok. Encerrei as atividades, o filho e a filha na época não entenderam, né? Hoje são apaixonados pelo meu trabalho, os dois, né? E eu estava tateando, de certa forma, né, no escuro, numa descoberta. E o que aconteceu a partir daí? Gente, foi todo um processo de autoconhecimento, de levar esse meu processo para as mulheres, muito com a minha equipe, em primeiro lugar, né, com as minhas meninas. Tenho meninas que estão comigo desde 2016, né? Isso é difícil ter essa retenção. Então, tenho meninas que estão comigo desde 2016, início de 2017. São quantas mulheres na tua equipe? Hoje nós estamos com 85. Nossa, 85? 85. 85. Mas assim, que normalmente, isso é uma média, isso é em tudo, né? Então, normalmente, numa equipe desse tamanho, tu calcula que umas 40% estão fazendo esse negócio. Quando se fala normalmente em média, por exemplo, a meta da conquista do carro, que eu vou falar um pouquinho, se fala sempre numa equipe de umas 140 consultoras, né? Nós fizemos isso com uma equipe com 85. Então, é uma média. E tu ganha o carro mesmo. Sim, pois não, eu sempre tive essa dúvida, como será que ganha mesmo esse carro, ou emprestam para ela, como é que funciona? Eu vou explicar. Com relação ao carro, a gente tem uma meta, né? Tem a tua meta, né? Se eu não fizer a minha meta, tá tudo certo, vida que segue, né? Eu só cresci um pouco mais, desenvolvi um pouco mais a minha equipe, né? Ou se tu fizer a meta, uma meta de 6 meses de crescimento. Então, de outubro a dezembro, a gente fez o primeiro trimestre, que chama de pré-qualificação. E de janeiro, agora 31 de março, a gente fez o período da qualificação mesmo, para fazer o fechamento. Igual os 2 trimestres, a produção que a gente tem que desenvolver e fazer com a equipe é a mesma, né? E para as diretoras, no caso, porque o carro ele muda conforme o teu nível de carreira. Então, as diretoras têm um valor de bonificação do carro e as diretoras nacionais, por exemplo, têm o dobro do que a gente tem. Então, o carro é uma bonificação de R$ 93.800, que tu faz com esse dinheiro o que tu quiser, como tu quiser. Na verdade, eu não preciso ir lá e comprar um carro, né? É o que chama do bônus, o troféu sobre rodas ou o troféu dos sonhos. Então, eu posso pegar esse dinheiro, eu tenho colegas, diretoras que usaram para fazer fertilização, né? Para realizar o troféu dos sonhos, né? Sim. Para dar entrada num apartamento, na MRV, pode ser, né? O que tu acha? Pode. Para dar entrada num apartamento, sim, né? Para fazer uma plástica, para fazer uma viagem, o que for. Mas né? que legal! E tu pode refazer ele a cada 3 anos, justamente, refazer ele a cada 3 anos. Mas é claro que o carro rosa, ele tem simbolismo, né? Todo um simbolismo. Cara, as minhas gurias, não existe uma equipe que fechou, que conquistou o carro rosa sem muito desenvolvimento de todo mundo. Se tu não souber desenvolver a tua equipe, se tu não pegar junto com elas, e se elas não pegarem junto comigo, gurias assim, ó, dia 31 era pontinho a pontinho, gurias falta tanto, quem consegue fazer um pouquinho mais, quem consegue fazer essa milha mais, né? É o resultado de uma equipe muito unida. E é uma coisa que eu fui muito julgada, inclusive. Quando eu me formei como diretora, eu sempre fui a diretora a galinha, dos pintinhos, tudo em volta, sempre carregando as gurias, né? E o pessoal sempre me julgou muito.
Ah, Graça, pra julgar tá cheio, né? Ah, Graça, é muito amoroso esse negócio, tu é muito mãezona, esse negócio não funciona assim, tu tem que ser assado, só que isso. Mas eu não me vejo fazendo diferente. Eu me vejo pegando na mão de cada um, ensinando cada uma a se desenvolver, né? E justamente foi isso que aconteceu, né? Cada uma veio junto. Se atribuíram esse teu Sim, carinho, imagina né? que com 80 e poucas conseguir fazer o trabalho de 140, né? Então é porque tem muita qualidade envolvida nesse E relacionamento. nós fizemos, porque realmente as minhas meninas são incríveis. Não, mas a gente viu lá no dia daquele evento, a gente viu que tu tava assim, ó, tinha as meninas, as tuas meninas, que ia toda hora lá na mesa e falava com elas, tem isso aqui, era aquele cuidado mesmo, sabe? Aquele amor, aquele amparo. Tudo eu sou muito de perceber, a Lu também é muito detalhista, a gente ficou percebendo assim a tua atitude, porque a gente sempre traz pessoas aqui para ser entrevistadas, pessoas que agregam, né, para as outras pessoas, mas também que combinem com os nossos valores, né? E a gente enxergou muito e sentir essa coisa de cuidar do outro, de esse jeito de acolher mesmo, né? E de dar uma nova vida para essas mulheres, né? Porque a gente via isso, o brilho nos olhos dela, quando tu ia perto dela, né? Era recíproco. Não era uma coisa assim de, Distância, né? Distância ou de aquela coisa assim que não é verdadeira, né? A gente via aquele amor e o brilho no olho, tanto teu para elas como elas para ti. Tu sabe que nesse processo do carro em si, eu tive até que gerar um pouco mais de distanciamento. Não distanciamento no carinho, mas justamente para me concentrar, para me isso foi muito sofrido. Foi sofrido para mim e foi sofrido para elas. Eu dizia, queridas, eu tô junto, tá? Eu tô com vocês, mas eu preciso me concentrar aqui, né? Mas foi loucura total, né? Porque eu tentava falar com a Graça e a Graça não estava correndo. Acho que foi bem difícil. Foi muito intenso. Foi muito intenso. E o fato, assim, é que a gente chegou, que a gente conquistou. E é a equipe e também são todas vocês. São todas as mulheres. Todas as mulheres que se permitem descobrir realmente do que elas gostam, que se permitem ter um olhar amoroso para elas. A Mary Kay Ash, ela tinha a minha frase predileta dentre as centenas, é uma que ela diz alguma coisa mais ou menos assim: se ao menos uma mulher descobrir hoje o quão fabulosa ela é, esse para mim terá sido um grande dia. É nisso que eu acredito quando eu levanto de manhã e penso no que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, as pessoas com quem eu vou me encontrar, né? E, inclusive, tem o Fala Mulher, né? Que foi lá que a gente se conheceu, né, Gurias? Agora, dia 19 de março, tem a segunda edição. Vem algumas coisas bem bacanas aí pra gente fazer. 19 de março? Aqui? Março? Abril. Aqui na frente. logo ali, né? Logo ali. Então, isso já é uma extensão. Porque o que eu, Graciele, sinto, né? Eu mergulhei no processo de olhar mais para a questão da ancestralidade, aquilo que a gente falou dos bloqueios, né? Que nós mulheres trazemos e que a gente nem percebe. Eu falei dos meus sonhos, né? Eu me dei conta, não sei se fala, mas meu sonho é um carro na garagem que não é fechado, é um puxado assim do lado da casa, uma casa de 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, né? Se der uma casa na praia, um chalé, com aqueles móveis que tu resgatou de Deus e todo mundo que colocou lá, né? E esse era o meu sonho. E eu me sentia já há muito tempo culpada e não merecedora, porque eu já tinha alcançado muito mais do que isso. Até que nesse processo eu descobri que esse sonho era o sonho da minha mãe. Não era o meu sonho. Tava sonhando o sonho da tua mãe. Eu estava sonhando o sonho da minha mãe e eu me sentia culpada por isso, né? Aí tem toda a questão das lealdades familiares que tu começa a entender. Não é porque tu traiu a tua família, mas o fato de tu já ter feito alguma coisa diferente gera um isolamento dos dois lados, né? Entender como é que essa mãe foi criada, as crenças que tu traz, porque eram as crenças da mãe, né? Que eram as crenças da mãe dela. Então, isso é uma coisa que ganhou força no meu coração cada vez mais e que eu procuro levar. E aí, eu falo mulher, né? No passado eu conheci a Isabelle Moreira,
Sigam lá, eu, Isabelle Moreira, ela é fantástica, Você já me falou dela. Ela trabalha justamente com empreendedoras, né? O foco dela é desenvolver empreendedoras no digital, mas uma das coisas que ela diz, como é que uma empreendedora, como é que uma mulher vai poder empreender sem um autoconhecimento, sem saber de onde vêm as crenças dela, por que o dinheiro não para na mão dela? É porque ela aprendeu que uma mulher não controla dinheiro? É porque ela aprendeu que o dinheiro é sujo? É porque precisa de um homem para poder ter dinheiro? Então, o Fala Mulher, ele vem com esse intuito, né? É um além da Mary Kay, e eu me vejo lançando um curso até o final do ano. Vamos fazer mais Que legal. essa é a nossa próxima pergunta, né? Quais são os seus próximos projetos? Porque tu não é uma pessoa, pelo que a gente viu aqui, que para. Não, tu tá sempre avançando, assim, e sempre acima... Visionária. Então, quais são os teus próximos passos, assim, então, os próximos projetos? Cuidar das minhas gurias da Mary Kay. Gurias, vocês olham aqui, eu tenho que falar mulher, vocês sabem, mas a gente tá junto. Hashtag estamos juntos. E as minhas orações têm sido para que Deus me permita, me traga mulheres que possam ser multiplicadoras. Mulheres para eu transformar, sim, mas que elas possam vir em uma ambliagem igual, para fazer o efeito geométrico, né? Um multiplicador mesmo junto comigo, né? Que agreguem essas meninas que já estão aqui. Na Mary Kay temos uma viagem internacional para conquistar, temos um nacionalado para conquistar. Vocês viram que eu falei, né? Que o carro rosa das nacionais é o dobro, né? A cada 3 anos, R$180 mil para trocar de carro, tá? Quem quiser participar da Mary Kay, quem quiser ser uma consultora de... Primeiro, nós temos a regra de ouro, certo? Então, isso são coisas assim que eu carrego muito. Mas a fulana lá não cumpre, não quero saber da fulana, né? É a forma como eu faço. Eu acho que fazer o certo é fazer independente de ter alguém olhando. Porque o cara lá tá olhando. Sim. Ele tá olhando. Sim. E ele que vai abençoar e vai conceder tudo o que tem programado pra tua vida, né? E a gente faz essas pequenas escolhas toda hora, né? Então, assim, a Mary Kay tem uma regra de ouro. Se tu tem já uma consultora de beleza que te atende, né? Que já te convidou para vir fazer um negócio, conversa com esse consultora de beleza, né? Pergunta, fulano, eu tô interessada, quero começar um negócio. Não tem uma consultora de beleza, tua consultora sumiu, me chama lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de convidar. Começa com um kit, né? Todo mundo começa com um kit. Não tem diferenciação, porque eu estou no nível de carreira tal, quem começou um dia, todo mundo compra com o mesmo valor de desconto. A relação é direta com o Mary Kay, né? Não tem aquela coisa compra do distribuidor, que compra do distribuidor, então todo mundo tem a mesma lucratividade. A diferença é que eu sou bonificada pelo desenvolvimento da equipe, né? Então eu tenho o meu resultado de vendas e eu tenho a minha bonificação por desenvolver um time, Mas tu né? acha que assim, é uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de negócio, assim, para quem está assistindo que não conhece? Gente, é uma oportunidade de transformação de vida. Ponto. Para começar. Né? De tu te permitir entrar num processo, conhecer coisas novas. É uma oportunidade de uma renda extra. E aí eu sempre pergunto, quanto que tu quer de renda extra? Tu quer R$1.000, tu quer 1.500, 2.000? E não é porque tu não tem tempo para fazer um negócio, que tu acha que tu não tem tempo, que tu não pode desenvolver. Porque existem N formas de desenvolver. O que precisa? Eu sempre digo que uma consultora de beleza Mary Kay, ela só não se desenvolve, ela só não dá certo com 2 situações. Rolando pra ela no sofá, achando que ela colocou uma publicação lá que ela é consultora, todo mundo vai vir desesperado, porque Mary Kay se vende sozinho. Não se vende sozinho, tá? Não se vende sozinho. Apesar de ser muito bom. Mas não se vende, nada se vende sozinho, né? Essa batata frita não se vende sozinho, né? Então, nada se vende sozinho. Então, ou a consultora de beleza está rolando tela, ela está fazendo uma má gestão financeira. Por quê? Se ela tiver um comprometimento, eu vou trabalhar 30 minutos por dia, eu vou trabalhar de segunda a sexta, né, de tal a tal horário, ela olha para a programação dela, vou trabalhar no intervalo do almoço, eu posso comer aqui na empresa e sobra 20 minutos que eu fico rolando tela, eu vou fazer o trabalho focado, ela vai ter resultado. Sem dúvida. E a oportunidade de carreira também é uma carreira executiva maravilhosa.
muito bem remunerado. Então, o que eu vejo? Eu vejo mulheres que estão se aposentando em vez de aposentar, que querem estar ativas de novo, que querem ter uma desculpa para se encontrar com as amigas, né? Ou para fazer novas amizades. Eu vejo mães que estão com filhos recém-nascidos e que querem continuar ativas e não querem retornar para o emprego porque querem ver o filho crescer, né? Então, cara, a Mary Kay tá cheia de histórias assim fantásticas de pessoas que trabalham em cozinha, juízas, médicas, faxineiras que fizeram um salto, né, na vida delas, né, um salto de qualidade. Sem contar, realmente, se for contar histórias de mulheres assim que tu encontra, que tu estão em depressão profunda e que aos poucos vão se permitindo e fazem. Isso é maravilhoso, né? É uma oportunidade maravilhosa para qualquer tipo de mulher. Sim, com certeza. É para todas. Para todas. É para todas em qualquer momento. Eu adoro dar o exemplo da uma personagem muito conhecida, é claro, a gente puxa, né? O exemplo da Tata Werneck. Tata Werneck foi diretora Mary Kay. Capaz. E ela conta isso direto. Ela foi diretora Mary Kay para quê? Para bancar o curso de teatro. Então, tu pode ser Mary Kay para bancar um sonho, né? Desde trocar uma geladeira. Não, eu tenho a minha vida organizada, financeira e tal, mas eu queria essa geladeira nova e não tá sobrando grana. Faz Mary Kay para juntar a grana para geladeira. Olha aí, gente, que oportunidade, né? Eu quero Mary Kay para comprar meu apartamento. Tô pegando, mas né? Então, eu queria trocar, eu quero um imóvel. Tu faz. A gente fala de prestações de quanto lá? A partir de R$600. Né? Cara, faça R$600 a prestação com o pé nas costas. Faça com o pé nas costas. Se eu vender 2 bases por dia, de segunda a sexta, eu tenho uma renda de 2 salários mínimos. Olha aí, gente, vamos comprar apartamento. Mas claro, tem que ter determinação. Claro, tudo, né? Tem que ter foco, né? E a gente tem foco 3 dias, daqui a pouco desfoca e vai de novo. Eu mesma, eu poderia com certeza ter construído essa história de uma forma mais veloz, mais rápida, mas primeiro que não era o meu momento, eu estava me descobrindo, né? E tem justamente essa coisa de tu botar o foco, colocar o trilho no negócio e né? Continuar. Eu fiz uma história hoje falando que comecei dia 1º de abril, dia da mentira, não, a fazer atividade física. Eu tava pateando, né? E eu tô botando 1 dia ok, 2 dias ok, 3 dias ok, 4 dias ok. E eu fiz um comprometimento com a filha, né? Amanda, então estamos trocando. Ela manda a foto dela, só que ela tem shape, é guria malha e tal. E ela disse, não, mãe, eu vou te cobrar, a gente vai se cobrar mutuamente. E ontem eu coloquei mais tarde, né? Mandei mais tarde. Ela, mãe, cuida, eu prefiro fazer esse negócio de manhã, porque daí qualquer imprevisto que acontecer tá feito, tá resolvido. Nós vamos na academia às 6 horas da manhã. 6 da manhã. É o Deus. Não, aí não é de Deus. Não. Mas é tão bom. Quando o projeto tá às 7, tá? No projeto tá às 7 da manhã. Às vezes eu até acordo, que hoje eu levantei às 5 da manhã. Acordei e disse, tá, vamos lá. Mas acordei às 5 da manhã, fui pra esteira. Não, pra esteira não, pra bicicleta? Não. Fui fazer, claro, minha meditação, né? Daí já acessei o site da Mary Kay, já fiz isso, daqui a pouco eu vou, porque eu não ia ter compromisso a não ser... E eu faço de ir pra academia, porque às vezes eu penso assim, basta a gente comprasse assim, os equipamentos, os pesos, não, eu tenho que ir pra academia. Esse é o meu próximo passo. Comprei a bicicleta, porque eu acho que a bicicleta vai rolar. Faz um mês, depois virado. É o projeto. É que nem tu fazer skincare. É que nem tu cuidar da pele. A mulher, ela olha 4 produtinhos. Eu tô fazendo. Olha, já deu uma diferença na maquiagem. Sim. Gente, essa mulher me ensinou. Olha ali os produtinhos. Passa esse, depois passa esse, depois aqui nos olhinhos, não sei o quê, né? Como mudou a pele da maquiagem. Não, e se fosse só a pele, né? Mas esse autocuidado vai mexendo com a tua autoestima, vai mexendo com a tua cabeça, vai fazendo tu te amar. Isso melhora tudo. Não é só a estética, melhora a vida. Porque tu começa a te cuidar em outras áreas. Ele respinga em outras áreas, né? Respinga em tudo. É como a própria questão da atividade física, né? A própria questão da atividade física. E como as mulheres não param para se olhar. Porque justamente
Eu digo, nasce uma mulher, nasce uma culpada. Gente, não tem cobertor para tudo, né? Porque assim, se eu tô no topo do meu trabalho profissional, eu não tô cuidando direito de casa, não adianta. Se eu tô cuidando direito de casa, o profissional não tem cobertor para tudo, né? Não existe supermulher, não existe supermulher, não existe. Então, talvez o nosso superpoder, eu digo, se a gente tem um superpoder, é de entender isso e ser mais gentil com a gente mesmo. Porque a gente se cobra muito, a gente se responsabiliza muito. Entender isso, né? E fala um pouquinho do Fala Mulher agora pra gente encerrar, Graça. O que vem a ser, como é que vai ser esse evento, vai ser aberto para todo mundo, como é que vai ser o evento? Todo mundo não, para as mulheres. Para os meninos também, Fala né? Mas acho difícil eles terem interesse, assim. O Fala Mulher, ele é um projeto que ele ainda está em desenvolvimento, né? Ele ainda é um embrião, né? A primeira edição, já fiz meio assim, precisamos fazer logo, que é dar espaço para a mulher, parar para refletir justamente sobre ela e poder curtir as coisas de mulher. Por quê? Eu, pelo menos, eu sempre tive uma riponga dentro de mim. Eu também. Também. Né? Mas chegou um momento da minha vida que a riponga teve que se colocar dentro de terninho, né? Esse negócio de ficar fazendo ou de queimar um incenso, não sei lá, isso é coisa de mulherzinha. Só que coisa de mulherzinha. Tem que estar pronta para sair, porque senão a coisa de mulherzinha tá atrasada. Coisa de mulherzinha. Tudo parece que é coisa de mulherzinha e parece que a gente tá errado, né, com isso. Cara, para pensar. Na própria Mary Kay, por exemplo, isso é um ranço saudável que eu tenho, né? Tu vai olhar, é tudo estimulado o quê? A imagem da mulher Mary Kay, ela passa porque ela não passa só por um cabelo bem cuidado, por uma pele bem cuidada, né? Quando tu vai olhar a imagem, ela passa normalmente pelo uso de um traje, né? Um terninho e tal. Pesquisa ali na internet, bota no Google, mulher de sucesso. O que vai aparecer? Vai aparecer uma mulher sozinha, bracinho cruzado, de trajezinho, né? Dificilmente vai aparecer uma negra, né? É o que vai aparecer. O que é um tailleur? Nada mais do que uma representação de um traje social masculino. Quem é que sabe trabalhar? Qual é a mensagem? Trabalhar do modo masculino. E nós temos o nosso modo de ser, nós temos o nosso modo de trabalhar, só que a gente foi para o mercado de trabalho querendo trabalhar tanto quanto eles, remunerar tanto quanto eles, que estamos longe disso ainda, né? Trabalhando numa imagem, num modo operandi masculinizado, não adianta. A gente menstrua, a gente tem cólica, a gente tem um filho berrando em casa que tu precisa ir atender. Não é a mesma coisa. Não existe, né, esse padrão, esse encaixar. Então, o Fala Mulher, ele tem muito disso, sabe? E é isso que eu estou tentando buscar, essa forma de fazer essa comunicação, fazer a mulher refletir. Seja falando sobre ciências, esse próximo, eu vou pegar tem uma fragrância maravilhosa que eu lançamento no Mary Kay, vou fazer uma experiência olfativa para que as mulheres que participaram lá possam entender como é que funciona a nota de topo, de corpo, de fundo. A gente vai agregar a questão dos óleos, dos aromas, como é que vão funcionar na nossa circuitaria, né? O que cada um faz. Tenho já uma parceira que vai me falar sobre educação feminina. Gente, eu tenho uma consultora que vai fazer 40 anos, ela é uma guria. E tem outras mais que, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, né? E ela ama estudar. O pai dela dizia assim, talvez ela até esteja assistindo, licença poética, meu amor, porque essa tua história é forte. O pai dela dizia assim, para que vai estudar? Para limpar o chão da casa dos outros? Para que essas notas? Só que assim, não é com ela que tem 39 para 40 que acontece. Ainda acontece com as meninas. Ainda acontece com as mulheres, essa geração nova que está vindo. E eu quero cutucar, porque a impressão que eu tenho é que impressão não, a mulherada ela ainda está muito bloqueada naquele sentido assim, não, eu sou resolvida, eu tô em pé na porta, não sei o quê. Uma ova que põe em pé na porta. Não põe, 3, 4. Pode estar se revirando agora, se revoltando. Não põe o pé na porta. E não é nem para pôr o pé na porta, na verdade a ideia é harmonizar, mas que a gente possa se encontrar mesmo com a nossa essência.
e se permitir viver e curtir as coisas que a gente gosta. Não que uma sociedade patriarcal, que é uma coisa patriarcal, outra coisa machismo, não estamos falando disso, né? Que vem ancestralmente nos ensinando a fazer, né? É automático, piloto automático. Me encela. E eu nem entendeu. Mas assim, convido então a todos a seguirem a Grace. Grace, fala o teu Instagram. Instagram é Grace_Altenhofen. Grace é a magrinha que ela lá embaixo. Segue ela e fica para aí do evento que ela vai promover agora, que eu também quero ir. Dia 19, né? Dia 19. E que é muito interessante. Primeiro a gente foi, né, Kátia? Foi muito bom. Muito a gente bom. quer ir nisso também. E é uma coisa que a gente precisa estimular, porque assim a gente tem muito a aprender ainda, né? A gente tem muito a aprender, muito a se desenvolver como mulher, né? E todo esse vasto assunto de mulher é muito vasto, né? Muito para viver, gurias, a vida é hoje. Isso não é fala de autoajuda, ou é falta de autoajuda. A vida é hoje, tá? É hoje. Mas, Graça, muito obrigada pela tua participação. A gente ficaria aqui. Sim, porque a gente conversando com A galera lá está. Mas assim, a gente tem a live dura 1 hora, não sei se a gente já não passou de 1 hora aqui, não sei. Passamos 1h e 11 minutos. Nossa, mas foi muito, né? Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada pela oportunidade, a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada a todos que assistiram. Sigam a Graça, sigam o Pode Luz e um beijo a todos. Beijo a todos.